O Jardim das Aflições. Capítulo 3. A Ética de Epicuro. Parágrafo 8º. O remédio de todos os males. A parte ética da doutrina epicúrea, que Peçanha apontou como a solução para todos os males da humanidade, e especialmente da humanidade brasileira, não é nem um pouco menos encrencada do que a sua cosmologia. A ética de Epicuro divide-se em duas partes, uma geral teórica, outra especial ou prática. A teoria consiste apenas na afirmação de alguns valores gerais que coincidem em gênero, número e grau com aqueles que eram subscritos por todos os filósofos da época. A superioridade da contemplação sobre a ação, a vida filosófica como um caminho para a felicidade, etc, etc. O culto destes valores é comum a Aristóteles, a Platão, aos estoicos, aos socráticos menores, E não tem nenhum vínculo de implicação recíproca com a cosmologia ou física de Epicuro. Pode ser aceito dentro ou fora dela, indiferentemente. Contra Epicuro, pessoal, cabe, portanto, a mesma objeção que Peçanha fez a Demócrito, que a física e sua ética não têm conexão entre si, só podendo ser válidas se admitirmos a hipótese de uma verdade dupla. Mas o que recebe costumeiramente o nome de ética de Epicuro é a parte prática, ou tetrafármaco, o quádruplo remédio de que o filósofo propõe a todos os males humanos, e no qual Peçanha sugeriu que o povo brasileiro fosse buscar inspiração para sair da miséria mortal, da miséria moral, porra. Nota de rodapé. O nome tetrafármaco, que indesculpavelmente me omiti de explicar na primeira edição desse livro, provém de que o objetivo máximo desta técnica é inculcar no praticante 4 convicções básicas. Primeiro, não se deve temer a morte. Segundo, é fácil alcançar o bem. Terceiro, não se deve temer a divindade. E quarto, é fácil suportar o mal. Não é preciso ser muito esperto para perceber que a proposição decisiva é a terceira, uma exata inversão do timor domini principium sapienti. Fim da nota de rodapé. Bem, mas o tetrafármaco não é de maneira alguma uma ética, e sim apenas uma psicologia prática, uma técnica para a conquista da felicidade, ou melhor, daquilo que Epicuro entende como felicidade. Não vale mais nem menos do que muitas técnicas norte-americanas, na maioria, que hoje há na praça com o mesmo objetivo. Ora, uma técnica deve ser julgada exclusivamente pelos seus resultados práticos, não? E num mercado super saturado de similares como o pensamento positivo de Dale Carnegie, o treinamento autogênese de Schultz, o Silva Mind Control, a psicocibernética de Maxwell Maltz, a sofrologia de Caicedo, a programação neurolinguística de Bandler e Grinder, sem contar uma lista interminável de exercícios orientais e pseudo-orientais que o movimento da New Age espalhou na Califórnia para o mundo. O pobre tetrafármaco já pode se considerar derrotado pela profusão de concorrentes modernos. Nota de rodapé. Veremos logo adiante o parentesco entre o tetrafármaco e a programação neurolinguística, parentesco que Peçanha, sem dar nome aos bois, mencionou de passagem. Fim da nota de rodapé.
Pessoal, o tetrafármaco consiste sumariamente numa disciplina, numa ginástica interior, na qual o praticante, uma vez fugido da agitação da polis e bem protegidinho no jardim, vai aos poucos substituindo as sensações dolorosas da vida presente pelas recordações agradáveis do passado, até fazer com que o passado se torne presente e o presente desapareça sob a imagem do passado, porra. Ai, dentre as recordações agradáveis, destacam-se as da conversação filosófica com os amigos na paz do jardim. O conteúdo da conversação exerce efeito calmante, ensinando o discípulo a não temer os deuses, já que eles estão fora de jogar, não? Nem a morte, pois quem deixa de existir já não pode sofrer, etc. Palavras que consolam, hein? Veja bem, mas consolam só quando não lhes prestamos muita atenção, não? Pois um exame mais cuidadoso faz brotar delas algumas dúvidas inquietantes, como por exemplo a seguinte: se tudo o que imaginamos existe em algum lugar, então teremos de continuar a existir depois da morte, hein? Já que amigos, parentes e inimigos se lembrarão de nós, porra! E como tudo o que se imagina é material, os falecidos devem estar todos materialmente instalados em algum materialíssimo mundo. Portanto, intermundo, supramundo, ou submundo, sei lá, porra. É com plena inconsistência lógica que Epicuro afirma a completa extinção do ser humano após a morte física. Essa afirmação contraria os princípios fundamentais da sua cosmologia, cacete. Mas há duas outras questões ainda mais perturbadoras. Veja bem. Primeiro, o cosmos de Epicuro não é um cosmos. É um caos, onde as galáxias e amebas, mundos e homens formam-se e desaparecem por acaso, né? Ao bel prazer dos movimentinhos fortuitos dos átomos. Nesse mundo destituído de qualquer regularidade previsível, não há possibilidade de realizar planos, e toda ação está antecipadamente condenada ao fracasso. Daí que, fugindo da dor, átomos, os homens só encontram cada vez mais dor. E buscando o prazer, não alcance um resultado melhor. O Clinamen é apresentado como um movimento livre, mas o exercício desta liberdade choca-se contra o fatalismo da dor, sem escapatória. O Clinamen é, no fundo, um tipo de fatalidade, num universo absolutamente trágico, onde átomos e homens vagam a esmo, de erro em erro e de sofrimento em sofrimento. E quando finalmente, abdicando da sua incessante busca de prazeres, que causam mais dores ainda, né? O homem encontra o caminho da meditação filosófica que deve libertá-lo. Ora, essa meditação leva-o à conclusão inelutável de que o único alívio possível é a morte, seguida de total e eterno esquecimento. E o cu da anta mesmo, hein? Fecha-se assim o círculo da fatalidade, que partindo dos movimentos cegos dos átomos no vazio sem sentido, alcança sua finalidade na completa e definitiva aniquilação do homem, ante o olhar indiferente dos deuses. Agora, pessoal, vamos fazer uma pergunta. Como pode essa filosofia necrófila, essa macabra celebração do nada, passar por uma mensagem de consolação e atrair para o jardim de Epicuro milhares de infelizes em busca de alívio, hein? Porra, que consolo podiam encontrar no jardim, sabendo que ele é a entrada do cemitério? Cacete! E depois do cemitério, há somente o cemitério maior ainda, hein? Cemitério maior do esquecimento cósmico. Que atrativo enxergavam nessa promessa digna de Jim Jones, não? Bem, o segundo, a cosmologia de Epicuro é, como se viu, um tal um amálgama de contradições, que um filósofo de ofício, conhecedor, aliás, da lógica de Aristóteles, não poderia deixar de perceber sua inconsistência.
que não escapa ao exame atento de um adulto letrado de inteligência mediana também, hein? A hipótese de que Epicuro fosse apenas um incompetente, um sonso, um inconsequente, me parece muito verossímil, porra. Teria ele por trás de tanta absurdidade uma segunda intenção, será? Será que haveria nessa loucura um método, pessoal? Não se esconderia por trás do besteirol epicúreo um segredo temível, hein? Bem, essas perguntas não têm respostas às loterias do epicurismo, hein? Talvez as encontrem na sua prática. Parágrafo 9º. A abolição da consciência. A prática do tetrafármaco cria, desde logo, o seguinte problema. Se os objetos que aparecem na imaginação sempre existem tais e quais, atual e materialmente, então o esforço de enxergá-los, cada vez mais nítidos com os olhos da fantasia, até que se superponham às impressões do presente, deve necessariamente produzir efeitos físicos, Mas sermos coerentes com a física de Epicuro, teremos, vamos dizer, de admitir que esses efeitos não ficarão mesmo confinados no corpo do indivíduo imaginante, mas se expandirão pelo mundo em torno, fazendo brotar seres e coisas que se materializarão na forma de corpos sutis em algum lugar do cosmos. Assim, o discípulo, quanto mais avance na prática da meditação epicúrea, mais ficará persuadido de que aquilo que imaginou existe ou está entrando na existência desse mesmo momento e até mesmo mais real do que os objetos sensíveis presentes. E loucura isso. O mesmo aplica-se às recordações. Se produzidas com intensidade suficiente, trarão de volta as coisas passadas, e estas ingressarão na vida presente como um objeto que, jogando num tanque, abre espaço e empurrando a água para os lados. O mundo da vida, que para o comum dos mortais é uno, denso e contínuo, se tornará para o mediante epicúreo uma superfície esburacada, e pelos buracos o mediante poderá saltar para o passado ou para o futuro com maior facilidade, sem precisar de nenhuma máquina do tempo. Quando ele eventualmente se lembrar de que antes se lembrava de alguma coisa da qual agora não se lembra mais, bastará abrir um buraquinho oco ou um oco no buraco para que a coisa esquecida não volte mais à memória. Mas aconteça de novo, de maneira ainda mais realística do que da primeira vez, e assim por diante. Ou para trás, como queiram, sei lá. Num espelismo sem fim de tempos dentro de tempos e de hiatos dentro de hiatos. Bem, exposta assim, essa cosmologia de queijo suíço parece o Exterminador do Futuro ou Alice no País do Maravilha. Mas o resultado da brincadeira eles são graves, viu, pessoal? Acontece que a distinção que o cérebro humano faz entre as sensações presentes e as imaginadas é aquela que, em lógica, corresponde à diferença entre o efetivo e o possível. A ginástica cronológica de Epicuro, se praticada com persistência, acabará por abolir no discípulo a intuição dessa diferença, levando-o a acreditar na realidade efetiva, atual, do que quer que consiga imaginar com suficiente nitidez. Os futuros contingentes, mera possibilidades lógicas, só concebíveis a título de construções abstratas, são então vivenciados como se fossem objetos de experiência concreta, É um wishful thinking potencializado, elevado a sistema de regra de vida. Que um sujeito treinado nessa regra possa chegar a admitir como santas verdades o mais patente absurdo da física epicúrea é algo que finalmente encontra aqui sua explicação.
Não é a ética de Epicuro que deriva logicamente de sua física, mas o contrário. A prática da ética é que é uma condição prévia para que alguém possa chegar a acreditar na sua física, cacete. É uma física para hipnotizados, né? Olha, vale a pena examinar o lado psicológico dessa inversão, para ver que tipo de conduta moral pode resultar dela. Hein? Isto mostrará em que consiste realmente a ética de Epicuro, por trás de todo o tecido de anegações beatas que lhe serve de embalagem. O que chamamos de senso do real funda-se na distinção do efetivo e do possível. Fazemos essa distinção comparando aquilo que pensamos e imaginamos, por vontade própria, com os dados que nos são impostos pela situação presente. Hein? Neste momento, por exemplo, eu digito no teclado do computador as palavras que me brotam de dentro. Elas poderiam ser outras, hein? Bastando que eu quisesse mudar o foco da minha atenção para outro assunto. Se eu escrevo essas palavras e não outras, eu posso assegurar, na língua que o povo gaiato atribuiu ao ex-presidente Jânio Quadros, filo porque quilo. Mas, tantas vezes quantas abra os olhos, enquanto eu estiver sentado aqui, verei diante de mim o mesmo teclado e a mesma tela, que se imponha à minha visão como dados de um mundo que não fiz e que vem pronto ao meu encontro. Vocês compreendem? Eu não posso fazer com que os meus olhos vejam outra coisa senão o que está na frente deles, né? Não posso girá-los daqui para Porto Alegre, porra, para Machu Picchu ou para Williamsburg, Ohio e os Estados Unidos. Como giro num instante a tela do pensamento e troco palavras, cacete. Meu olhar está limitado pelo que o mundo me oferece, ao passo que minha imaginação não conhece outro limite, senão os seus próprios. Essa diferença é que me dá a medida do real. Admito como efetivo, como objetivamente existente, um mundo que me resiste, que não se dobra mediante ao meu arbítrio, com a plasticidade do imaginário. Existir é resistir, já dizia Dilthey, hein? Se a minha percepção está limitada ao lugar do espaço onde eu me encontro, mais fortemente ainda está presa a um determinado momento do tempo. O espaço ainda pode ser parcialmente vencido pelo deslocamento do corpo, que em outro lugar verá outras coisas e já não estas, né? Mas o tempo é invencível. E quem ontem me sensibilizou à retina, vindo de fora, hoje só pode ser produzido deste dentro, reproduzido na imaginação, e não sem algum esforço, né? Pessoal, as cenas deleitosas de outrora, vividas como um dom gratuito da realidade aos nossos sentidos, agora só podem ser revividas como obra nossa, por um ato de vontade que resolva sair em busca do tempo perdido, com o empenho reconstrutivo de um Proust. Do mesmo modo, aquilo que se passará amanhã não pode ser agora percebido como fato, mas somente concebido e projetado desde dentro como conjectura esperançosa ou temerosa. Por mais certo e fatal que se anuncie o futuro, ou um anúncio, não terá nunca presença maciça do fato consumado. E conforme seja bom ou mal, virá sempre acompanhado do temor ou do desejo, da possibilidade. Em resumo, de que as coisas venham a se passar de outro modo. O presente, em contrapartida, se podia ser de outro modo, um instante atrás já não pode agora, porra. Está fixado para sempre. Tendo acontecido, já não pode mais desacontecer. É apreendendo os limites do meu poder, daquilo que Kurt Lewin chama espaço vital, que eu chego a distinguir o real do irreal, o efetivo do meramente possível. Nota de rodapé. Ver Kurt Lewin, Princípios da Psicologia Antropológica,
Tradução Álvaro Cabral, São Paulo, Cultrix, 1973, página 29. Não é uma ironia que esse termo técnico, inventado por um eminente psicólogo judeu, tenha se tornado um slogan nazista? Fim da nota de rodapé. Pessoal, eu compreendo, portanto, que a distinção entre o fato percebido e a possibilidade imaginada se faz por referência à vontade, que é súdita num caso, no outro soberana. Hein? Mas eu só posso fazer essa comparação se me lembro claramente de haver pensado e imaginado tais e quais coisas por vontade própria, desde dentro, e se assumo a autoria desses atos interiores como assumo a de minhas ações materiais e externas. É só assim que posso captar a diferença entre o que brota de mim e o que vem do mundo, pô. O senso da diferença entre o imaginado e o percebido repousa, portanto, na memória e na responsabilidade. Tomamos consciência da realidade objetiva, diferenciando-a das nossas projeções subjetivas. Exatamente pelos mesmos meios e na mesma medida em que tomamos consciência de nós mesmos como sujeitos livres, ativos, criadores de seus atos como de suas intenções, não? A objetividade do conhecimento é a função da liberdade moral. Ora, nossos atos interiores não têm outra testemunha senão nós mesmos. Só eu conheço por testemunho direto meus pensamentos e intenções, que os circunstantes não podem senão conjecturar por analogia. Se decido mentir sobre o que se passa dentro de mim, ninguém pode me impedir de fazê-lo, ou pode, porra? Nem mesmo quem, por sinais exteriores, perceba a falsidade da intenção que alego, poderá provar por testemunho direto aquela coisa que oculto. O testemunho sincero de si para si é a primeira e indispensável condição do conhecimento objetivo. Mas o desejo de assumir a autoria dos seus atos interiores, ou mesmo exteriores, não é inato no homem. Com inocente desenvoltura, que no adulto seria cinismo, a criança atribui a responsabilidade de seus feitos a um irmãozinho, um coleguinha ou a seres imaginários, e não toma consciência de que mente, senão pelo olhar severo do pai, que faz descer do céu a imaginação para cravá-lo no chão terrestre, onde as causas se atam inapelavelmente às limitações por conduta da autoridade do pai. Mas depois aprende a estabelecer por si a conexão entre o antes e o depois, certo? Entre a intenção e o ato, entre a autoria e a culpa. E é assim que se desenvolve nela a autoconsciência, que será a base não somente da conduta moral, mas da objetividade no conhecimento, tá certo? Veja bem, a verdade é aceita assim como um valor moral antes mesmo de se firmar como um critério cognitivo. Nota de rodapé. É evidente que isto não significa, em hipótese alguma, uma redução da autoconsciência ao efeito de uma introjeção de papéis sociais, como pretendem alguns psicólogos e cientistas sociais. A autoconsciência não nasce pronta, mas é uma fortíssima predisposição que se manifesta inicialmente sobre a forma passiva da imitação e da obediência. Assim como a capacidade de caminhar por si próprio se exerce de início sob a forma passiva do ser levado para cá e para lá, pelas mãos dos adultos. No desenvolvimento da autoconsciência, a imitação e a introjeção são apenas ocasião e instrumento da manifestação de uma capacidade pré-existente, jamais causas produtoras de uma criação ex nihilo. Pretender que a autoconsciência seja mera projeção de papéis sociais é retornar à velha lenda lockeana da tábua rasa. Fim da nota de rodapé. A admissão da verdade sobre si mesmo procede à admissão da verdade sobre as coisas. A autoconsciência é a terra natal da verdade,
dizia Hegel. A possibilidade do conhecimento objetivo depende, portanto, de uma opção preliminar, em que o homem assume, ou não assume, um compromisso interior com a verdade e a coerência. Nada pode obrigá-lo a este compromisso. A facilidade com que os seres humanos se livram dele chocou sempre os filósofos, de Platão a Aristóteles, até Kant, Scheler, Ortega y Gasset, Eric Ville. Os filósofos gostariam que todos os homens fossem dóceis à verdade, mas é uma aspiração utópica, hein? É autocontraditória. Se a percepção da verdade nasce da liberdade, só pode conhecer a verdade quem esteja livre para negá-la. Hein? Verdade conhecida é verdade obedecida, dizia Platão. Mas, mesmo a verdade conhecida não pode ser obedecida de uma vez para sempre, mediante um suicídio preventivo da liberdade, que nos garanta contra as futuras tentações do erro e da mentira. A opção pela verdade deve ser feita diariamente entre as hesitações, dúvidas que constituem o preço da dignidade humana. O compromisso com a verdade, ainda que assumido de coração, jamais obriga o homem todo. Continentes inteiros da alma, como a imaginação ou determinados sentimentos, podem continuar vagando à margem de toda obrigação de veracidade e atendendo apenas os apetites imediatos. Há sempre muitos meios de fugir da verdade, pessoal. Os sonhos, por exemplo, são um tecido de eufemismo, que pode servir para amortecer ou desviar os impactos das verdades indesejáveis, ajudando a manter o organismo, o psicofísico naquele estado de ausência de tensões, que os médicos denominam homeostase. É claro que, em grande número de casos, esse arranjo oportunista acaba produzindo uma neurose. A melhor definição de neurose que conheço é do meu falecido amigo e mestre, Juan Alfredo César Miller, um gênio da psicologia clínica. Ele dizia que neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Se mentir para si é esquecer a verdade, neurose é esquecer o esquecimento, apagar as pistas do embuste. Na neurose, a mentira transforma-se num sistema, num programa que automultiplica, ocultando a mentira inicial sob montanhas de entulhos, só para depois alguém ter de pagar um psicanalista para removê-los. Mas ninguém ficaria neurótico se a opção neurótica não lhe parecesse vantajosa, ao menos no instante decisivo em que uma verdade intolerável se abre diante dele como um abismo. Mentir alivia, gente. Mentir alivia porque economiza à psique o esforço de suportar um desequilíbrio temporário. Isso quer dizer, em suma, que não há consciência moral nem conhecimento objetivo sem algum sofrimento psíquico voluntário, sem o sacrifício, ao menos temporário, da harmonia interior, em vista de valores que transcendem os interesses imediatos do organismo psicofísico. Fritjof falava assim: ser objetivo é morrer um pouco. Fritjof Schuon falava isso. Objetividade é sinceridade projetada no exterior, assim como sinceridade é introjeção dos limites objetivos. Sinceridade e objetividade, por sua vez, formam um nexo indissolúvel com a responsabilidade. As três condições que perfazem a autoconsciência moral. Nota de rodapé. Temível sinal de derrocata intelectual do homem moderno é que nossa ciência pretenda assentar-se num critério de veracidade e objetividade que seja apenas um código público. Uma tábua de regrinhas prontas de aplicação mais ou menos uniforme e mecânica, que dispense a autoconsciência, a responsabilidade e sinceridade como adornos subjetivos. É a coisificação da verdade, o conceito acima resumido da autoconsciência como fundamento da moral
e da moral como fundamento da objetividade cognoscitiva, inclusive nas ciências. Foi expostos com mais detalhes no meu curso de Ética, Casa de Cultura Laura Alvim, Rio de Janeiro, agosto-outubro de 1994, cujas transcrições corrigidas formarão um volume a ser publicado sob o título Sobre os Fundamentos da Moral. Fim da nota de rodapé. Uma vez afrouxadas, porém, as demandas da autoconsciência, a imaginação torna-se a serva prestativa do interesse orgânico e imediato, produzindo tantas ficções quantas forem necessárias para conservar o indivíduo num estado de profunda sonolência moral, no qual ele não tenha de responder pelos seus atos. O entorpecimento da consciência tem graus e etapas que vão desde as racionalizações corriqueiras, com que na vida diária nos furtamos ao apelo de pequenos deveres, até a completa inversão. O homem moralmente embotado já não consegue sentir a bondade ou maldade intrínseca desses atos, dos seus atos, cacete. Embora conheça perfeitamente as normas sociais que aprovam ou desaprovam certos comportamentos, ele não as vê, senão como convenções mecânicas, e pode até continuar a obedecê-las exteriormente, por mero hábito, mas sem pensar sequer em lhes aderir de coração. E continuará assim, até que a conjunção da necessidade com a oportunidade o transforme de vez no criminoso que sempre foi. Albert Camus dá em L'Étranger o retrato do tipo cuja mediocridade pacata esconde a mais absoluta insensibilidade moral. Veja bem, um dia um sujeito caminha pela praia e, sem qualquer motivo, até mesmo sem sentir raiva, resolve matar 2 transeuntes a tiros. Até ao fim ele não compreende a revolta e a indignação que seu crime desperta. Como a inteligência humana não opera no vazio, mas apenas elabora e transforma os dados que recebe da esfera sensível, é natural que quando um homem já não sente a realidade de coisa alguma, o conceito dessa coisa, o esquema que corresponde a ela no plano da inteligência abstrata, logo começa a lhe parecer também vazio de sentido, certo? Nessas horas, somente a um autêntico filósofo ocorrerá tomar consciência do seu depauperamento interior e sair em busca do sentimento perdido, para dar vida nova ao conceito. A maioria simplesmente adaptará o conceito ao estado atual da sua alma. No homem sem maiores interesses morais, o conceito esvaziado não tem mais função e será simplesmente esquecido, pessoal. Mas se esse homem for um letrado, ele não suportará ser o único a sentir como se sente. Invariavelmente criará argumentos para demonstrar que aquilo que ele não sente inexiste no mundo objetivo. Sua incapacidade para discernir o bem e o mal, exceto como convenções vazias, será usado como prova de que toda lei moral é uma convenção vazia. E a deformidade de sua psique será erigida em padrão de medida moral para toda a humanidade. Tá certo? Mas um homem não vive muito tempo em estado de abstinência moral, certo? Após ter solapado as bases de todo o critério moral objetivo, ele continuará a ter ódios e afeições, repugnâncias e desejos. Na esfera intelectual, ali fará brotar outros tantos correspondentes juízos morais elaborados racionalmente. Não podendo suportar indefinidamente a insegurança de admitir que esses juízos são meras preferências subjetivas, são melhores, não, mesmo que não sejam melhores nem piores, do que qualquer outra, ele cairá na tentação de argumentar a favor delas, de lhes dar uma expressão e fundamento intelectual. E ao fazê-lo criará um novo critério de moralidade, certo? Que não consistirá
não consistirá em uma outra coisa, senão na ampliação universalizante dos gostos perversos de um indivíduo. A linguagem abstrata da filosofia moral terá se tornado uma arma a serviço de fins egoístas, de um ego inflado que remoldará o mundo à imagem sua e à sua semelhança. Pessoal, as aspirações subjetivas dos indivíduos, porém, não são tão diferentes umas das outras, sobretudo na época de cultura de massas que padroniza os desejos da multidão. É por isto o filósofo moral improvisado logo terá o grato prazer de descobrir que suas ideias são compartilhadas por milhões de pessoas iguais a ele, muitas das quais já vinham produzindo com os mesmos fins outras tantas filosofias morais coincidentes. Aí ele encontrará o argumento decisivo a favor do seu sistema, o argumento do número. Seu sistema pessoal de racionalização será enobrecido e investido de validade universal como expressão das aspirações da nossa época. Mas como os desejos da multidão, moldados pela cultura de massas, se condensam todos no triângulo áureo, sexo, dinheiro e fama, as novas éticas nascidas do embutamento moral não consistirão em outra coisa senão num sistema de racionalizações que transformará esses três desejos em hipóstases de valores morais universais e em fundamentos máximos de toda conduta eticamente válida. Bem, completa assim a inversão, certo? As paixões mais baixas e vulgares ergueram-se ao estatuto de mandamentos divinos, cuja violação sujeita o homem a padecimentos interiores, quando não há execração pública ou a penalidades legais. O embotamento completo da intuição moral, substituída por uma retórica sofística de um artificialismo alucinante, chegou a ser diagnosticada por Konrad Lorenz como uma forma de degenerescência biológica, que, apagando da memória humana registros de valores apreendidos ao longo da evolução animal, anuncia o começo da demolição da espécie humana. Nota de rodapé. Ver Konrad Lorenz, A Demolição do Homem. Fim da nota de rodapé. Mas sondar as causas primeiras desse fenômeno na escala da humanidade não é meu intuito. O que eu desejo perguntar é como ele se produz no indivíduo em particular. Excluo, é claro, os casos de psicopatia congênita. Eles recebem o nome técnico de personalidades psicopáticas ou de sociopatas. Não é possível que o conjunto dos militantes radicais do mundo se componha de uma maioria de personalidades psicopáticas, porra. Eles não são afetados de taras congênitas. O que me intriga é como um homem de personalidade normal pode ser transformado de tal maneira que o senso moral se torne idêntico ao de um sociopata de nascença. Já pararam para pensar, pessoal? Como se pode inocular artificialmente a perversidade moral? Pois é óbvio que se não existisse essa possibilidade, determinados movimentos sociais e políticos só poderiam recrutar seus adeptos nos hospitais psiquiátricos, porra! E jamais passariam de clubes excêntricos, Quando hoje vemos hordas de intelectuais ativistas lutando para que o aborto se torne um direito inviolável, para que manifestações de antipatia a qualquer perversão sexuais sejam punidas como delitos, para que a interferência dos pais na educação sexual dos jovens se limite à instrução quanto ao uso de camisinhas, para que a igreja abençoe a prática da sodomia e castigue quem fale contra, porra! É forçoso admitir que algo agindo sobre essas pessoas destruiu nelas a intuição moral elementar,
Lorenz diria que alguma interferência externa apagou os seus cérebros, apagou deles os registros da experiência moral acumulada ao longo da evolução biológica. Não é possível. Nota de rodapé. No mesmo dia, vi na TV o líder gay, Luiz Motti, apelando a um determinado comediante do SBT para que deixasse de ridicularizar a classe dos homossexuais, com suas paródias grotescas. E logo em seguida, um grupo de marmanjos afrescalhados do grupo denominado As Noviças Rebeldes, metidos em hábitos de carmelitas e vestidos em hábitos de carmelitas e caricaturando da maneira mais aviltante as freiras católicas. A comparação fez ressaltar a escala de valores em que, por vezes, não sempre, espero eu, se inspira a militância gay, onde o desejo de um determinado tipo de prazer físico acaba por se tornar, ao menos implicitamente, mais respeitável do que uma devoção religiosa. Essa escala é incomensurável com qualquer tábua de princípios éticos já conhecidas nesse mundo. A adesão a ela torna um sujeito inacessível à argumentação racional, retira-o do embate civilizatório, faz dele um UFO axiológico, estranho aos sentimentos comuns da espécie humana. Lorenz tinha razão. Fim da nota de rodapé. Se esse algo não é nem a hereditariedade, nem aquela conjunção fortuita de circunstâncias traumáticas que podem produzir uma personalidade psicopática, então só pode ser uma ação humana premeditada. A ação humana premeditada, realizada segundo uma conexão racional de causas e efeitos, é o que se denomina uma técnica. Essa técnica existe. Aliás, existem muitas, hein? Não há neste mundo um só movimento de massas, um só Estado Nacional, uma só empresa de grande porte que não disponha de uma técnica ou de conjunto de técnicas para moldar a personalidade de seus membros de acordo com os fins da organização. Hein? Com alarmante frequência, pessoal, a moldagem passa pelo embutamento maior ou menor do senso moral e da consciência intelectual, tá certo? Não há, talvez, no mundo um setor de pesquisas em que governos, partidos políticos, organizações religiosas, pseudo-religiosas, empresas e sindicatos tenham investido mais do que dos meios de subjugar a mente humana. Hein? O rol das técnicas que o século XX concebeu para esse fim é de fazer inveja aos cientistas de outros ramos. Reflexos condicionados, lavagem cerebral, guerra psicológica, influência subliminar, controle do imaginário, engenharia comportamental, informação dirigida, programação neurolinguística, hipnose instantânea, estimulação por feromônio. Puta que eu pariu, a lista não tem mais fim, gente. O domador de homens tem hoje à sua disposição um arsenal de recursos mais vastos e eficaz do que a dos técnicos de qualquer outro campo de atividade. Esses conhecimentos não estão guardados em arquivos e bibliotecas para consulta de raros pesquisadores e curiosos. Estão todos sendo usados na prática, em muitos países do mundo, para as mais variadas finalidades. Não há disputa política, campanha publicitária, propaganda ideológica ou religiosa que não façam amplo uso deles, porra, submetendo a mente humana a um bombardeio atordoante, que impossibilita o exercício normal do discernimento e predispõe as massas a uma nova patologia que recebeu a denominação muito pertinente de psicose informática. Nota de rodapé. Ver Flo Conway and Jill Sigelman, Snapping, Americans Epidemic of Sudden Personality Changes, New York, Lippincott, 1989. Fim da nota de rodapé. A coisa que mais impressiona o estudioso do assunto
é a onipresença da manipulação da mente na vida contemporânea. Sem ela, os grandes movimentos de massa que marcam a história do século simplesmente não teriam podido existir. É impossível imaginar o que teria sido da propaganda comunista sem os reflexos condicionados e sem a lavagem cerebral inventada pelos chineses, né? O que teria sido o fascismo e do nazismo sem a técnica de estimulação contraditória com que esses movimentos desorganizavam a sociedade civil? Nota de rodapé. Ver Just A. M. Merlu, Lavagem Cerebral, Menticídio, O Rapto do Espírito, tradução Eugênia Moraes Andrade e Raul de Moraes, São Paulo, Ibrasa, 1980, e Olivier Rebaud, A Doutrinação, tradução Heitor Ferreira da Costa, São Paulo, CIA, Editora Nacional, 1980. Ver Karl Mayr, A Estratégia do Grupo Nazista, em Diagnóstico do Nosso Tempo, tradução Otávio Alves Velho, Rio, Zahar, 1961. Fim da nota de rodapé. Como teriam se desenrolado os dois conflitos mundiais e dezenas de outros conflitos locais e revoluções sem o uso maciço da guerra psicológica? Nota de rodapé. Ver Paul M. A. Linebarger, Guerra Psicológica, tradução Otávio Alves Velho, Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1962. Fim da nota de rodapé. O que teria sido dos governos ocidentais e dos grandes empreendimentos capitalistas sem o controle do imaginário e a modificação do comportamento que exercem sobre as populações que não têm disto a menor suspeita? Nota de rodapé. Ver Robert L. Geiser, Modificações do Comportamento e Sociedade Controlada, tradução Áurea Weissenberg, Rio de Janeiro, Zahar, 1977. Fim da nota de rodapé. Pessoal, que fim teria levado as organizações esotéricas e pseudo-esotéricas e o movimento da New Age sem as técnicas de hipnose instantânea e a comunicação subconsciente com que reduzem à escravidão mental seus milhões de discípulos em todo o mundo? Qual teria sido a sorte da indústria das comunicações de massas sem o uso da influência subliminar pela qual reduzem a passividade mais idiota o público jovem de todos os países? Bem, se retirássemos, enfim, do panorama histórico do século XX as técnicas de manipulação da mente, nada teria podido acontecer como aconteceu. Elas foram seguramente mais decisivas na produção da história contemporânea do que todas as outras técnicas concebidas em todos os outros domínios, incluindo a bomba atômica e os computadores, né? Elas estão entre as causas primordiais do acontecer histórico no nosso tempo, e, no entanto, os historiadores continuam a ignorá-las. Eles sabem, é claro, a importância da técnica entre as causas do dever histórico, né? Mas preso a uma noção grosseira de coisista do que seja uma técnica, não concebem sobre esse nome senão aquilo que se materializa em algum tipo de aparelho ou máquina, ou pelo menos num esquema de ação mais ou menos patente. Os poucos que se interessam pelo domínio da mente foram desviados em seu esforço por uma visão preconceituosamente seletiva, que só destacava algumas formas de dominação à custa de ocultar outras maiores e piores. Nota de rodapé. É o caso especialmente de Michel Foucault, da antipsiquiatria e da dupla Deleuze
Guattari. Fim da nota de rodapé. Quando se escrever, porém, com suficiente visão de um conjunto a história da... Quando se escrever, porém, com suficiente visão de conjunto a história da pesquisa e do uso das técnicas de manipulação da mente no século XX, então se verá que nenhum fenômeno outro o define e o singulariza tão bem quanto este. Mais que o século das ideologias, mais que o século da física atômica, mais que o século da informática. Este, pessoal, foi o século da escravização mental. Ora, seria concebível que populações submetidas incessantemente a esse massacre psicológico pudessem conservar intactas por muito tempo as faculdades intuitivas e valorativas, em cuja perda Lorenz enxerga o começo da demolição da espécie humana? Não é antes mais provável que a humanidade assim manipulada, estonteada, ludibriada 24 horas por dia, acabe por entrar num estado crônico de auto-engano, pessoal? Um dos poucos historiadores que levaram a sério esse fenômeno de seriedade trágica denunciava em 1969 o advento de um sistema político baseado na impostura em grau muito maior do que todos os que existiriam até o momento. Nota de rodapé. Jean-Charles Pichon, A História Universal de las Sectas e Sociedades Secretas. Tradução Bardomero Porta, Barcelona, Bruguera, 1971, volume 1, página 525. Fim das notas de rodapé. Com o atraso proverbial que marca os pronunciamentos da Igreja Católica do Papa João Paulo II, finalmente reconheceu em 1994 que, sob as aparências da continuidade daquilo a que a humanidade chamava civilização, cresce hoje em todo o mundo uma espécie de anticivilização, a civilização do anticristo. Este novo panorama, gente, todas as ideias e concepções mais francamente errôneas, mórbidas, disformes e fracassadas que os séculos e milênios anteriores rejeitaram, sai do fundo do lixo do esquecimento para constituir os pilares de um culto universal do engano. Mamma mia, gente. É neste contexto que se deve compreender o apelo ao resgate do epicurismo. Fim do capítulo. Obrigado por ouvir. Que Deus lhe abençoe. Te vejo na próxima leitura.